Olá, ótimo dia para você. Já começamos hoje o nosso jornal agradecendo a você que é sócio, que mantém esta obra, que é responsável por este 100% e que faz acontecer jornalismo a serviço da vida e da esperança. Hoje é 1º de abril de 2026, quarta-feira santa, está no ar o Canção Nova Notícias, edição da manhã, com os principais assuntos que movimentam o dia nessa semana especial para nós católicos. Estamos ao vivo de São Paulo, por isso começamos com imagens aqui da cidade. A previsão para hoje é de sol entre nuvens com forte chance de chuva à tarde. As temperaturas podem chegar aos 27 graus. Entre os destaques desta edição, Papa Leão XIV fala sobre a missão do leigo no mundo. No Brasil, governo e estados tentam controlar o preço do diesel. E veja como será a Semana Santa na Terra de Jesus. O CN Notícias já está no ar. Nesta quarta-feira santa, o Papa Leão XIV se reuniu com os peregrinos para audiência geral em que refletiu sobre a vida e missão do leigo na igreja e no mundo. A Danúbia Gleiser tem os detalhes. Bom, após fazer o seu tradicional giro de papamóvel, saudando os peregrinos de várias partes do mundo, reunidos aqui na Praça São Pedro, o Papa Leão XIV fez a sua catequese refletindo sobre o 4º capítulo da Constituição Conciliar Lumen Gentium, que trata dos leigos. O Santo Padre destacou que a maioria do povo de Deus é constituída por leigos, enquanto os ministros ordenados são a minoria, como recordou tantas vezes o Papa Francisco. Explicou também que este 4º capítulo da Constituição busca definir positivamente a natureza e missão dessas pessoas. Con il nome di laici si intendono tutti i fedeli cristiani. E disse que por leigos se entendem aqui todos os cristãos que não são membros da Sagrada Ordem ou do Estado religioso reconhecido pela Igreja, isto é, os fiéis que incorporados em Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e tornados participantes a seu modo da função sacerdotal, profética e real de Cristo. Com isso citou São João Paulo II, que em sua exortação apostólica Christi Fidelis Laeti destacou que o Concílio Vaticano II dedicou páginas importantes à natureza, dignidade e missão dos leigos, convidando-os a trabalhar na vinha de Cristo. Come non ricordare a questo proposito San Giovanni Paolo II. Dessa forma, o meu venerado predecessor relançou o apostolado dos leigos, ao qual o concílio tinha dedicado um documento específico que abordaremos mais adiante, disse ele. O vasto campo do apostolado laico não se limita à igreja, mas estende-se ao mundo. Para Leão, a igreja está presente onde os seus filhos vivem e testemunham o evangelho, no trabalho, na sociedade e em todas as relações humanas, demonstrando com as suas escolhas a beleza da vida cristã que antecipa a justiça e a paz plenas do reino de Deus. O Santo Padre renovou o convite do Papa Francisco por uma igreja em saída, missionária e encarnada. E olha, em sua saudação aos peregrinos de língua árabe, pediu oração pelos doentes, pobres e pelas vítimas inocentes da guerra, para que Cristo, com a sua ressurreição, conceda a todos paz e consolo. Conceda a tutti la pace e la consolazione. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Danúbia. E em coletiva de imprensa, o patriarca latino de Jerusalém e o custódio da Terra Santa deram alguns detalhes de como serão as celebrações do Tríduo Pascal em Jerusalém. Por causa da guerra, Israel impôs restrições de acesso aos locais sagrados. O cardeal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, e o custódio da Terra Santa, Frei Francesco Ielpo, se reuniram com a imprensa ontem, 2 dias depois de Israel ter barrado a celebração do Domingo de Ramos no Santo Sepulcro. Pizzaballa afirmou que soluções foram encontradas para as cerimônias da Semana Santa no local onde o corpo de Cristo foi sepultado. A liturgia da Semana Santa será presidida e celebrada internamente, a portas fechadas, com a comunidade local e alguns fiéis. Eu temia que a liturgia sem fiéis fosse muito mais simples, mas faremos tudo de acordo com a liturgia. Manhã de quinta-feira, sexta-feira, manhã e tarde de sábado e domingo de manhã, declarou Pizzaballa. O patriarca lamentou o fato ocorrido no Domingo de Ramos, mas disse que o episódio serviu para olhar para frente a fim de buscar uma melhor coordenação.
Ressaltou que a igreja respeita as restrições impostas pelas autoridades israelenses, mas que ver o Santo Sepulcro fechado durante a Semana Santa não é algo simples de aceitar. E então tentamos fazer isso, respeitando, por um lado, a indicação do outro. É muito importante também para nós, de certa forma, para cumprirmos o que não é nosso de direito, mas sim nosso dever, celebrar no Santo Sepulcro, sublinhou o cardeal. Francesco Ielpo lembrou que por 7 séculos a custódia da Terra Santa serviu e guardou os lugares sagrados, como o Santo Sepulcro. Um trabalho que é feito junto com os ortodoxos e a Igreja Apostólica Armênia. Esta é uma presença contínua e estável, reconhecida ao longo do tempo e respeitada pelas diversas autoridades que governaram esta terra. Por 7 séculos, uma comunidade estável de frades franciscanos viveu e celebrou dentro do Santo Sepulcro sem interrupção, em todas as circunstâncias e situações, mesmo durante os períodos mais difíceis da história, incluindo tempos de guerra, destacou Frei Francesco. O custódio da Terra Santa disse ainda que o diálogo com as autoridades israelenses será mantido de forma permanente a fim de garantir as celebrações nos locais sagrados. A gente intercede aí pelos cristãos na Terra Santa, né? E aqui no Brasil, o governo federal fecha acordo com estados para baixar preço do diesel. E sessão solene da Câmara dos Deputados homenageia mães atípicas. Francisco Coelho traz as informações. Elane, o Ministério da Fazenda disse ter fechado um acordo com mais de 80% dos estados brasileiros para subsidiar a importação do diesel. A proposta prevê uma ajuda financeira de R$ 1,20 para as importadoras por 2 meses. Metade do valor será pago pela União e a outra parte pelos estados. A medida tem o objetivo de barrar o aumento nos preços dos combustíveis e foi tomada após muita negociação com o Conselho dos Secretários de Fazenda estaduais. O governo não divulgou a lista dos estados que aderiram ao programa e afirma buscar novos acordos. Uma medida provisória deve ser publicada nos próximos dias para oficializar as negociações. E a Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene para lembrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado amanhã, 2 de abril. Dados do censo de 2022 do IBGE revelam que 2 milhões de brasileiros foram diagnosticados com algum grau de transtorno do espectro autista, o TEA. A condição afeta principalmente os homens. Na Câmara, parlamentares defenderam a ampliação das políticas de assistência, como acesso a terapias e ao benefício de prestação continuada, BPC. As mães atípicas foram homenageadas na sessão. Ainda enfrentamos barreiras que impedem o pleno acesso à educação, à saúde, o lazer, a participação social dessas pessoas. Na prática, o que vemos são famílias sobrecarregadas. E é preciso falar com clareza, estamos falando das mães. Mulheres que mudam toda a sua vida e que sustentam essa realidade. Mães atípicas que muitas vezes caminham sozinhas. São elas que reorganizam a vida, que deixam o mercado de trabalho, que enfrentam filas negativas, burocracias diárias para garantir o mínimo que já deveria ser assegurado. São elas que se tornam especialistas por necessidade, que estudam, que lutam, que insistem, mesmo quando o sistema falha. Aqui cabe uma reflexão necessária. Quando o Estado não chega, alguém ocupa esse lugar. E a nossa vida mostra que, normalmente, quem ocupa esse lugar é a mãe. Voltamos aos estúdios em São Paulo. Obrigada, Francisco, pelas informações. O presidente Lula assinou ontem um decreto que modifica algumas regras para classificação no programa Universidade para Todos, o ProUni. Aline Mécio tem mais informações. Exatamente, Elaine. Durante a comemoração dos 21 anos do ProUni, no evento Universidade com a Cara do Povo,
O presidente Lula anunciou as novas regras do programa, em especial focadas nos cotistas. Na prática, os que têm direito às cotas, pessoas com deficiência, autodeclaradas indígenas, pardos ou pretos, poderão se candidatar às vagas de ampla concorrência, aquelas que têm a classificação por notas. Caso a nota do candidato não seja suficiente para conquistar a vaga, ele passa a disputar as que estão reservadas às cotas. Antes dessa mudança, o candidato devia optar por apenas uma modalidade para a classificação, ou ampla concorrência por notas ou cotas. Com alteração, caso o estudante cotista tenha uma nota que conquiste a vaga na ampla concorrência, acaba deixando a vaga da cota para outra pessoa. Durante o evento também foi anunciada a ampliação de vagas na rede de cursinhos populares. O governo deve apoiar mais 800 cursinhos para que estudantes de baixa renda consigam se preparar para o Enem. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Aline. Veja a seguir, acampamento de Semana Santa começa hoje na sede da Canção Nova. E os detalhes do noticiário internacional. A gente volta já já, não saia daí. O Canção Nova Notícias está de volta, agora trazendo os detalhes da previsão do tempo para esta quarta-feira santa em todo o país. O mês de abril chega com muita chuva no Sudeste e também em outras regiões do Brasil. É justamente essa combinação de calor e de umidade que favorece esses temporais, principalmente entre as regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Veja que chove forte em São Paulo, na região serrana do Rio de Janeiro e no sul de Minas. Tem alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para áreas do Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí, podendo acumular até 50 milímetros. Mas além da chuva, o calor continua com 29 graus no Maranhão, 30 na Bahia e 32 no Mato Grosso do Sul. Naufrágio na Turquia e participação dos Houthis em ataques a Israel estão entre os destaques internacionais desta manhã. Na Turquia, um bote inflável transportando migrantes naufragou na costa do Mar Egeu por volta das 3 horas da manhã de hoje. Pelo menos 18 pessoas perderam a vida. A Guarda Costeira segue com os trabalhos de resgate. Segundo a Guarda Costeira, o mau tempo provocou o naufrágio. Autoridades americanas dizem estar cientes do suposto sequestro de uma jornalista americana em Bagdá, ocorrido nesta terça-feira. Washington já emitiu alerta. Segundo o secretário adjunto para Assuntos Públicos Globais, Dylan Johnson, o FBI está trabalhando para garantir a libertação da jornalista o mais rápido possível. Shelley Quintonson teria sido levada por 4 homens à paisana. Uma falha no serviço de robôs táxis em Wuhan, na China, provocou engarrafamentos após vários desses veículos autônomos ficarem parados ao longo das estradas. O fato levanta a discussão sobre a segurança desse tipo de serviço. Em Beirute, novas ofensivas israelenses nesta quarta-feira provocaram 5 mortes e deixaram mais de 20 feridos, segundo informações do Ministério da Saúde libanês. Militares de Israel confirmaram 2 ataques separados contra o comandante sênior do Hezbollah e um outro membro da organização. O Hezbollah não comentou as investidas. Os Houthis confirmaram sua participação conjunta com o Irã e o Hezbollah em ataques contra Israel nesta quarta-feira. Em discurso televisionado, o porta-voz do grupo, Yahya Sarea, confirmou que mísseis foram lançados contra alvos no sul de Israel e chamou a guerra de Jihad Sagrada. E em Tel Aviv, um míssil foi interceptado na manhã de hoje. Detritos do artefato caíram sobre o centro de Israel. Não houve relatos de vítimas fatais. Militares israelenses disseram que o sistema de defesa aérea está operando para interceptar ameaças. E começa hoje, na sede da comunidade Canção Nova, o acampamento de Semana Santa, um momento mais intenso da fé cristã. A programação do evento reúne celebrações que recordam os passos de Cristo até a ressurreição. Nesta quarta-feira, as atividades se concentram no Santuário do Pai das Misericórdias. Isaac Vale conta para nós os detalhes. Bom dia, Elane! O acampamento da Semana Santa tem início, então, às 5 da tarde, hoje na comunidade de Canção Nova, com a procissão do encontro, seguido pelo Sermão das 7 Palavras. Às 8 da noite, teremos, então, a missa presidida pelo padre Edmilson Lopes.
A programação segue até o domingo de Páscoa, com celebrações tradicionais da Semana Santa, como a Missa da Ceia do Senhor, na quinta-feira, e também na sexta-feira a Via Sacra e no sábado à noite a Vigília Pascal. Eu estou aqui com o Márcio Todeschini, que vai conduzir momentos de cânticos a partir de amanhã de manhã. Márcio, muito obrigado pela sua participação. O que a gente pode esperar, então, desse acampamento da Semana Santa aqui na Canção Nova? Bom dia, Isaac. Bom dia, Elane. Bom dia a todos. O que nós podemos esperar? A experiência do amor de Deus. O amor de Deus que se revela a nós, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua encarnação, mas com a sua doação de vida, né? Por aquilo que ele mesmo adotou como princípio, né? Ele e o Pai são um, o mesmo Deus de amor, o Deus que nos ama e que quer salvar o homem para ter o homem na sua presença por todo sempre. Como a música pode tocar o coração das pessoas para também ser um instrumento de conversão? Nós aprendemos com o nosso pai fundador, com o Monsenhor Jonas, que a música ela é uma ponta de lança, né? Estamos num campo de batalha, né? Numa batalha espiritual e a música ela funciona dessa forma, né? Abre os corações, ela prepara os corações para a palavra, para os momentos da liturgia, para os momentos de oração. Então ela nos ajuda a adentrar o mistério e a viver, experimentar esse amor tão grande de Deus por cada um de nós. Obrigado, Márcio, pela sua participação. Elane, voltamos ao estúdio. Obrigada, Isaac. E a Missão Canção Nova, aqui em São Paulo, preparou uma programação especial para esta quarta-feira da Providência. Será um dia dedicado à oração, louvor e meditação da palavra, inspirado no tema Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Daqui a pouco, às 10 horas, terá o programa O Amor Vencerá, com a missionária Rogerinha Moreira. À 1h50 da tarde, o Juntos Somos Mais, com Dircilene Duarte. 2h50, Darlene Cristina conduz o Terço da Misericórdia. E às 5h50, começa o Terço Mariano, com a missionária Renata Pereira. A programação acontece na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, região central da capital paulista, e você pode viver essa experiência de fé lá na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano. A Canção Nova espera por você. A intenção de oração do Papa Leão XIV para este mês de abril chama a atenção para uma missão muitas vezes silenciosa: cuidar dos sacerdotes. No vídeo Reze com o Papa, o pontífice recorda que por trás de cada ministério há uma vida que também precisa de acolhimento e cuidado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, buen pastor y compañero de camino, hoy ponemos en tus manos a todos los sacerdotes, especialmente a quienes atraviesan momentos de crisis. Cuando la soledad pesa, las dudas oscurecen el corazón, el cansancio parece más fuerte que la esperanza. Tú que conoces sus luchas y heridas, renueva en ellos la certeza de tu amor incondicional. Hazles sentir que no son funcionarios ni héroes solitarios, sino hijos amados, discípulos humildes y queridos, y pastores sostenidos por la oración de su pueblo. Padre bueno, enséñanos como comunidad a cuidar de nuestros presbíteros, a escucharlos sin juzgar, a agradecer sin exigir perfección, a compartir con ellos la misión bautismal de anunciar el reino con gestos y palabras, y a acompañarlos con cercanía, que sepamos sostener a quienes tantas veces nos sostienen. Espíritu Santo, aviva en nuestros sacerdotes la alegría del Evangelio,
Concédeles amistades sanas, redes de apoyo fraterno, sentido del humor cuando las cosas no salen como esperaban, y la gracia de redescubrir siempre la belleza de su vocación. Que nunca pierdan la confianza en ti, ni el gozo de servir a tu iglesia con corazón humilde y generoso. Amén. Isso aí, rezemos juntos com o Santo Padre pelos sacerdotes. O Canção Nova Notícias fica por aqui, outra edição à noite, às 6h45. Amanhã a gente volta logo depois do Sorrindo para a Vida. Saímos com imagens do Vaticano por aqui, a gente deixa sempre você mais perto do Papa. Ótima quarta-feira, até a próxima.